Olá, boa noite. A TV Verdes Mares realiza a partir de agora o último debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ouvir os planos, as propostas que vão ajudar na hora do seu voto. Vamos apresentar os candidatos na ordem definida por sorteio. Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS. A posição dos candidatos aqui no estúdio também foi definida por sorteio. Confira agora as regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro bloco são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Pelas regras do debate, não serão permitidas ofensas pessoais. Se um candidato citar o adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta. Para isso, deverá levantar a mão fazendo o pedido, que vai ser examinado por mim com a ajuda da nossa produção. Caso concedido, o candidato ofendido vai ter direito a 1 minuto para a defesa. Esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre proposta de governo ou desempenho administrativo. Os candidatos não podem exibir para a câmera qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que escrito à mão. O debate também está sendo transmitido pelo G1 Ceará, o g1.com.br/ce, e pela Rádio Verdinha. Vamos começar então o debate? O primeiro bloco é de tema livre e quem começa de acordo com o sorteio é o Capitão Wagner do PROS. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite, Luiz. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectadores que nos assistem nesse momento. Votei a favor do auxílio emergencial e da prorrogação no Congresso Nacional. Não vou admitir que nenhum cidadão fortalezense venha a morrer de fome. Por conta disso, criamos no nosso programa de governo o auxílio emergencial de Fortaleza, que vai garantir uma renda mínima de R$ 300 para cada cidadão fortalezense que estiver em condições estabelecidas pela nossa equipe. Eu queria saber do candidato Sarto o que ele acha dessa nossa proposta. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, candidato. Boa noite a todas e todos que nos recebem e nos permitem entrar na sua casa. Quero dizer que eu tenho o maior programa de recuperação econômica para a geração de emprego e renda para a cidade de Fortaleza. Quero lembrar que o auxílio emergencial termina agora em dezembro. Isso agravará muito criticamente a crise econômica que já estamos vivendo. E o nosso programa de recuperação econômica tem basicamente 2 focos. Primeiro é nas mulheres chefes de família e que, na maioria, ganham muito aquém de 1/4 de salário mínimo. É um programa chamado Nossas Guerreiras. Esse programa prevê a concessão de crédito de até R$ 3.000, com carência de 6 meses e tempo para pagar de 30 meses, e quer dizer, sem juros. E também, para além disso, oferecendo capacitação para todas essas mulheres que vão ficar em casa perto dos seus filhos e vão ter oportunidade de gerar renda para a economia local. Outro grande programa que nós temos é o chamado Juventude Digital, onde nós vamos pegar essa garotada que está na internet, que é afeita a novas tecnologias, e nós vamos capacitá-las e dar crédito para, ao longo dos 4 anos, conseguirmos capacitar 50 mil jovens. Esse programa, ele tem números, tem dados, e nós vamos realizar o maior programa de crédito. Candidato, tempo. Capitão Wagner, 1 minuto. No debate anterior, eu questionei ao candidato Sarto se ele era a favor das escolas cívico-militares. Ele disse que não. Agora eu questiono se ele tem sensibilidade suficiente para entender que as pessoas não podem morrer de fome, que é uma prioridade garantir uma renda mínima para essas pessoas. Caso o governo federal venha de fato a deixar de pagar o auxílio emergencial em dezembro, eu acho que o prefeito dessa cidade tem que se realizar todo o esforço necessário para garantir essa renda mínima. Nós sabemos que o Bolsa Família vai continuar, mas é injusto que nós não tenhamos uma renda de pelo menos R$ 300 para garantir a subsistência dessas pessoas. Lógico que qualquer candidato que se preze tem que ter o seu programa de recuperação econômica, que nós temos também. Nós vamos garantir que o maior programa social que vai existir em Fortaleza vai ser a geração de emprego e renda. Mas numa situação emergencial, durante a pandemia, é necessário sim essa renda mínima, e fico admirado do candidato não se sensibilizar com pessoas passando fome na Praça do Ferreira, em toda a cidade,
de Fortaleza. Questiono novamente, o senhor é a favor ou contra o auxílio emergencial de Fortaleza? Eu, como já disse, tenho o maior programa de recuperação econômica da cidade de Fortaleza. Queria fazer apenas uma corrigenda. Sensibilidade por sensibilidade, basta olhar a trajetória de cada um, ver quem é que tem a profissão. Eu sou médico, cuido das pessoas, sou obstetra. Tenho 37 anos de vida dedicada a cuidar da saúde da mulher. Sensibilidade por sensibilidade, me perdoe, candidato, mas eu acho que eu estou anos-luz à sua frente. Com relação ao programa de geração de emprego e renda, eu acho muito importante que nós tenhamos números. E os números que nós temos aqui, já temos recursos em caixa da Prefeitura e nós vamos realizar esse programa de crédito para aquecer a economia local, visando principalmente 2 pilares, as mulheres e os jovens. Bom, vamos à segunda pergunta da noite. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Sarto. 30 segundos. Candidato, as escolas de tempo integral, elas não existiam há 8 anos atrás. O Ministério da Educação tem colocado Fortaleza como uma das capitais que mais evoluiu. E mais evoluiu porque no ensino fundamental 1 e 2 saiu dos penúltimos lugares para o 4º e 5º lugares reconhecidos pela avaliação do IDEB. Eu lhe pergunto, qual é o seu pensamento sobre as escolas de tempo integral? Você, prefeito, vai preservá-las? Não me surpreende a arrogância do nosso adversário, que diz que está anos-luz à nossa frente em relação à sensibilidade, mas os posicionamentos dele na Assembleia, sempre votando a favor do aumento de tributos e de impostos, não mostra essa sensibilidade. É importante frisar isso para você, que claramente demonstra o candidato que é contra o auxílio emergencial de Fortaleza. Queria dizer para o eleitor que está nos assistindo nesse momento, que nós temos sim um programa para a educação da nossa cidade, para além de garantir uma estrutura necessária para que o retorno das atividades escolares venha a acontecer de fato, e todo mundo está aguardando a Prefeitura de Fortaleza dizer de que forma ela planejou o retorno dessas atividades. Até hoje isso não aconteceu. Vamos garantir sim o retorno dessas atividades, vamos ampliar a escola em tempo integral, mas além de tudo isso, a minha sensibilidade diz que esse aluno que está na escola, ele busca pelo menos uma alimentação. E nós garantimos a todos os alunos das escolas públicas municipais em Fortaleza que eles terão 2 alimentações. Mãezinha, a senhora que está assistindo nesse momento, que se preocupa com essa falta do alimento do seu filho, que não está frequentando a escola, na nossa gestão ele vai receber um alimento logo que chegar na escola e mais uma alimentação antes de ir para casa. É importante que a gente possa garantir essa segurança alimentar para que o conteúdo seja assimilado com mais facilidade por esses alunos. Uma farda adequada, o retorno do funcionamento das bibliotecas e dos laboratórios de informática que a atual gestão, infelizmente, fechou. A prefeita Luiziane abriu e o prefeito Roberto Cláudio fechou, infelizmente, essa realidade, e o candidato não se pronunciou em relação à questão do auxílio emergencial. Bom, eu sou muito favorável para além do auxílio emergencial. Agora eu quero dizer que Fortaleza já tem um plano de contingenciamento para o retorno seguro às atividades escolares. Esse plano é parcerizado com as autoridades sanitárias, inclusive com previsão já de compras e armazenados todos os EPIs, a adequação física das escolas. Mas o que eu perguntei ao candidato, que ele não respondeu, é com relação às escolas de tempo integral, se ele era favorável. Nós evoluímos bastante na qualidade do ensino em Fortaleza, éramos os penúltimos e hoje somos o 4º e o 5º no Fundamental 1 e 2. O professor tem um grande papel nesse desempenho e nós vamos ampliar o ensino de tempo integral para o Fundamental 2, 100%, nós vamos universalizar. E para o Fundamental 1, nós vamos evoluir. E outra novidade, nós vamos criar 10 mil vagas de creches e os berçários que vão atender crianças de 6 meses a 1 ano. Nosso adversário é muito bom de soltar dados, mas no debate passado ele disse para a gente que as UPAs em Fortaleza, cada UPA atendia 1 milhão de pessoas por mês. Ele só esqueceu de fazer a conta matemática, porque Fortaleza só tem 2 milhões e 600 mil habitantes. Se eu tenho 12 UPAs, como é que Fortaleza atende 12 milhões de pessoas por mês? Eu acho que ele faltou aula de matemática, é importante frisar isso. Eu, na minha resposta, disse sim que ia ampliar a escola em tempo integral, porque é uma política exitosa. Eu não tenho qualquer dificuldade em reconhecer os bons projetos da atual gestão. Darei continuidade a tudo aquilo que é bom, mas farei com que a saúde venha a funcionar adequadamente, farei com que a segurança pública funcione adequadamente e não jogar somente a responsabilidade para o governo do Estado. Vamos continuar e concluir todas as obras públicas iniciadas, porque é uma obrigação. Agora é a vez do candidato Capitão Wagner fazer a pergunta. 30 segundos, candidato. Candidato Sarto, na discussão da reforma da Previdência em Brasília,
eu não concordando com o projeto inicial que chegou na Câmara e levou 9 meses para ser discutido, votei contra o projeto da reforma da Previdência. O senhor votou 3 vezes a favor da reforma da Previdência aqui no Estado de Ceará, em todas as propostas que o governador Camilo mandou para a Assembleia. Eu queria saber qual o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência do município de Fortaleza. Você vai aprovar e, se vai aprovar da forma séria em apenas 9 dias, como aconteceu no final do ano? Candidato, eu tenho o orgulho de ter colocado a minha impressão digital nesse Ceará que nós vivemos hoje, que é reconhecido pelo Brasil todo. Por exemplo, na educação, nós somos referência com o programa de alfabetização na idade certa. Nós somos referência em gestão fiscal. Nós somos referência em transparência. Eu fui líder de governo, vice-líder de governo, sou presidente da Assembleia, fui vice-presidente da Assembleia. E esse Ceará que nós vivemos hoje é exemplo para o Brasil todo. Não é à toa que o governador Camilo Santana tem 80% da aprovação. O governador Camilo, junto com o prefeito Roberto Cláudio, tem construído um Ceará transformado e transformador. O prefeito Roberto Cláudio tem transformado a cidade de Fortaleza numa nova cidade. Previdência é um tema que nós temos que encarar e o debate não foi feito em apenas uma semana. Ele se equivoca, o deputado, o candidato, porque esse debate foi realizado em várias audiências públicas que tivemos. E com relação às UPAs, deixa eu só corrigi-lo. Quando eu falei, eu sou da saúde, 1 milhão de atendimentos, nós temos 12 UPAs, aliás, construídas pelo nosso time. 6 construídas pelo governador Camilo e 6 pelo prefeito Roberto Cláudio, governador Camilo e o governador Cid. E dessas UPAs, cada UPA atende 10 mil pessoas por mês, são 120 mil por mês, é só fazer a conta. Em matemática, eu acho que eu saio bem na prova. É 1 milhão e 400 mil pessoas atendidas por ano. Tempo, candidato. A sua réplica, capitão Wagner, 1 minuto. Eleitor, eu perguntei de Previdência. O candidato falou de educação, falou dos feitos do Camilo, dos feitos do Roberto Cláudio, mas não respondeu se ele vai aprovar a reforma da Previdência contra você, servidor, sem permitir que você dialogue, que você discuta os problemas relacionados a essa aprovação. Vou dar uma nova chance ao candidato dizer se ele vai ou não discutir e aprovar a reforma da Previdência do município de Fortaleza. Ele falou de UPA, ele falou de saúde, ele falou de educação, mas não falou da reforma da Previdência. Vou repetir, eu votei contra a reforma da Previdência porque eu sempre votei a favor do servidor público. Você que é professor, você que é guarda municipal, você que é servidor da saúde, veja a minha trajetória enquanto vereador, enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal. Eu tive a coragem e a independência suficiente para sempre votar a seu favor. Diferente do candidato que votou pelo aumento do IPVA, custando o seu carro, votou pelo aumento do combustível, da sua gasolina, que hoje é mais cara, porque ele votou a favor do ICMS mais caro, votou para aumentar as taxas para você tirar a sua habilitação. Ele colocou a digital dele em tudo isso. Na verdade, eu coloquei a minha digital em várias coisas boas que aconteceram no Ceará. Para além da educação, que evoluímos, e de cada 100 escolas públicas avaliadas aqui no Brasil, eu quero lhe informar, se você não sabe, 82 são do Ceará. Isso tem a nossa impressão digital. Tem a nossa impressão digital também a descentralização dos equipamentos hospitalares. O Hospital da Zona Norte, o Hospital da Zona Sul, o Hospital do Centro-Sul. Tem a nossa impressão toda a gestão responsável com o orçamento que é feito pelo Ceará. Isso, nós lideramos o orçamento que eu conheço por dentro e por fora. Eu já tenho experiência, fui presidente da Câmara, sei o que é um orçamento público e sei manuseá-lo, e sei elaborá-lo, sei discuti-lo e sei executá-lo. Essa é a impressão digital que nós deixamos no Ceará. Vamos então à quarta pergunta do debate. Candidato Sarto, 30 segundos. Nós temos a população de Fortaleza majoritariamente composta por mulheres. E majoritariamente também chefes de família são as mulheres que tomam, além de cuidar dos seus filhos, tomam conta da família e da renda. Nós temos aí uma tremenda e histórica desigualdade entre salários de homens e mulheres. Eu gostaria de perguntar ao candidato qual é a política pública que ele tem para as mulheres se ele for eleito prefeito de Fortaleza. Queria dizer que até o final do debate eu sonho em escutar da boca do candidato se ele é a favor do auxílio emergencial de Fortaleza ou se ele é contra. Se ele vai ou não aprovar a reforma da Previdência, porque ele não respondeu a nenhum dos dois questionamentos. Em relação ao questionamento que ele me fez sobre a questão das mulheres que, sem sombra de dúvidas, merecem uma atenção especial da Prefeitura, nós temos sim um programa para as mulheres, tanto para garantir que elas possam se inserir no mercado de trabalho, como também para garantir que elas vão deixar seus filhos num local seguro com a pessoa da confiança dela. Nós vamos ter
a rede pública municipal, as suas creches e as creches conveniadas, à disposição para que essa mãe possa ingressar no mercado de trabalho e deixar seu filho nessa creche, seja da prefeitura ou conveniada. Se a mãe não encontrar essa creche, ela vai sim poder trabalhar deixando seu filho com uma pessoa da sua confiança, com um vizinho, com um parente que vai cuidar dessa criança e vai receber um auxílio, uma ajuda de custo no valor de R$300. Para além disso, nós temos um programa que garante ao microempreendedor individual, seja ele homem ou mulher, um empréstimo de R$3.500 para ser pago sem juros em 36 prestações, em 36 parcelas suaves de menos de R$100. Dessa forma, a gente vai gerar na economia de Fortaleza a circulação de R$500 milhões, gerando não só um fluxo de recursos, mas também empregos paralelos por conta desse recurso que vai fluir. Temos sim um programa desenvolvido na economia junto a grandes líderes dessa cidade, como Geraldo Luciano, Marcos Holanda, Igor Luceno e uma equipe de excelentes técnicos na economia. Bom, na verdade, nós temos o maior programa de políticas públicas para as mulheres aqui de Fortaleza. Eu citei um no bloco, na passagem anterior, que é o programa Nossas Guerreiras. Esse programa, ele dá crédito de até R$3.000 às mulheres chefes de família de baixa renda, para que elas fiquem próximas e cuidando dos seus filhos e que elas tenham auxílio técnico e capacitação para colocarem um pequeno negócio. 6 meses de carência para pagar, 30 meses com a prestação de cerca de R$100 e sem juros. Esse é um dos programas que vai revolucionar a economia local. Outro programa para as mulheres é que nós vamos criar o Aluguel Social Maria da Penha, para aquelas mulheres que são vítimas da violência. Aliás, recentemente tivemos o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Precisamos estimular a defesa das mulheres e nós vamos criar o Aluguel Social Maria da Penha para dar abrigo às mulheres que precisam de proteção. Para as mulheres dessa cidade, eu deixo aqui a minha mensagem de apoio integral, especialmente aquelas mães que estão preocupadas porque seus filhos estão sendo ameaçados pelas facções. Para aquelas famílias que receberam a moradia a partir de um programa habitacional, seja da Prefeitura, do Governo do Estado ou do Governo Federal, estão sendo expulsas das suas residências porque as facções é que estão mandando nesses conjuntos habitacionais. Nós vamos garantir a segurança da sua família. A Guarda Municipal será equipada, treinada, será armada. A gente vai fazer concurso para a Guarda Municipal ter a capacidade de ajudar as polícias estaduais e polícias federais a combater o crime, porque a Prefeitura tem sim responsabilidade sobre a segurança pública. Então, mãezinha, a senhora que está preocupada com essas questões de violência, o domínio das facções nas comunidades, saiba que você terá um prefeito que vai cuidar de você. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com candidatos ao segundo turno das eleições de Fortaleza. Na volta, tem rodada de perguntas com tema determinado por sorteio. Até já. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao segundo turno das eleições em Fortaleza. O debate também está sendo transmitido pelo g1.com.br/CE, o portal de notícias da TV Verdes Mares, e pela Rádio Verdinha. Este bloco é de perguntas com temas determinados por sorteio. Aqui na urna tem 8 temas que foram os mais citados pelos eleitores entrevistados na pesquisa Ibope. Vamos conferir. Os temas são saúde, segurança pública, educação, geração de emprego, transporte público, impostos e taxas, rede de esgoto e habitação. Vamos lá então sortear o primeiro tema deste bloco de temas determinados. E o tema é geração de emprego. E de acordo com o sorteio realizado com a presença de assessores, quem faz a primeira pergunta é o candidato Sarto. 30 segundos. Muito obrigado. Nós desenvolvemos um programa chamado Meu Bairro Empreendedor. Ele tem 2 modelos já funcionando no Bom Jardim, no Vicente Pinzon. Meu Bairro Empreendedor é uma requalificação urbana da Rua do Comércio, coloca-se um centro de referência, onde lá se tem crédito de até R$15.000. É uma verdadeira revolução na economia local. Eu pergunto ao candidato se ele tem algum projeto para o programa Meu Bairro Empreendedor.
Queria dizer para o eleitor que nos assiste nesse momento que a gente está muito preocupado com a crise econômica que assola o país, que assola o estado de Ceará e que assola a cidade de Fortaleza. Como eu falei no começo do debate, temos pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, e é por conta disso que nós garantimos o auxílio emergencial de Fortaleza e o candidato é contra. Nós temos sim um projeto para a nossa economia, especialmente para a área do turismo, que é a grande geradora de emprego e renda na cidade de Fortaleza. A gente tem uma cidade linda, uma cidade bela, mas que por conta de algumas obras que foram realizadas, gerou-se vários problemas. A Avenida Bezerra de Menezes, a Monsenhor Tabosa, o polo gastronômico da Varjota, o polo gastronômico também do Lago Jacareí foram afetados de forma muito cruel e covarde por obras que não foram dialogadas com esse setor. Nós temos um projeto para resgatar o setor de entretenimento, para atrair novos turistas para a cidade de Fortaleza. Estamos conversando com vários empreendedores que querem se instalar aqui em Fortaleza, mas querem a garantia de que a Prefeitura vai tratar essa questão com muita responsabilidade, desburocratizando, e é por conta disso que a gente tem um programa Documento Único. Para se abrir uma empresa em Fortaleza, você não vai precisar de 10 certidões, 15 certidões, você vai apresentar apenas um documento. Nós vamos digitalizar a gestão para atrair e facilitar os empreendedores a se instalarem na cidade de Fortaleza. Vamos gerar emprego na periferia com a instalação de indústrias e outras empresas que vão fazer com que você não tenha que se deslocar e rodar a cidade toda, perdendo 2 horas do seu dia no transporte coletivo. Nosso projeto é amplo e vai garantir o retorno das atividades. Eu creio que o candidato não ouviu bem que eu sou, para além de favorável ao auxílio emergencial em Fortaleza, tanto que disse que o nosso programa de recuperação econômica vai além disso. Mas ele não respondeu sobre o meu bairro empreendedor. Eu recomendo que se visite o Bom Jardim e o Vicente Pinzon. Lá na Rua do Comércio, que é lá na Maria Júlia, tem toda uma requalificação do seu entorno. É o piso intertravado, o mesmo piso que é utilizado aqui para a nossa beira-mar. Para a zona nobre, para a zona pobre, o tratamento é igual. Colocou-se lá um centro do empreendedor, onde tem lá agências de instituições financeiras que liberam crédito. Esse é o programa chamado Meu Bairro Empreendedor, que já existem em 2 bairros de Fortaleza. E nós vamos ampliá-lo para mais 10 bairros de Fortaleza. Sabe por quê? Porque isso movimenta a economia local. Lá são capacitados várias centenas de pessoas. É só ir lá e perguntar se a população é favorável. Queria agradecer o candidato por ser favorável ao nosso projeto do auxílio emergencial de Fortaleza. Ele reconhece que realmente o nosso plano toca a necessidade da população fortalezense. Eu conheço tão bem o Bom Jardim, que lá no nosso Cararibe tem o seu Mozart, que é meu tio, dono de uma bomboniere. Do lado dele tem o seu Hernandes, que é dono de uma relojoaria, conserta relógio. Do lado dele tem uma padaria da minha prima, a Marcilândia. Então conheço sim a realidade do Bom Jardim e lá não está esse mar de flores que foi falado aqui pelo candidato. Pelo contrário, essas obras não garantiram nada em relação à geração de emprego e renda naquela região da cidade. Meu bairro empreendedor nada mais é do que um projeto que está no papel e não foi para a prática ainda. Nós sim vamos fazer e gerar um emprego e renda na periferia, como eu falei, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar 2 horas no trânsito, gerando congestionamento e problemas para a cidade. Tempo, candidato, seu tempo acabou. Vamos sortear mais um tema. E o tema agora é habitação. Capitão Wagner, candidato, o senhor faz a pergunta, 30 segundos. Candidato, o governo federal, em parceria com o governo estadual, tem gerado vários programas habitacionais na cidade de Fortaleza e entregue muitas moradias nessa cidade. O grande problema é que as pessoas têm sido deslocadas do seu bairro original para morar do outro lado da cidade. O segundo problema é que, infelizmente, as facções têm expulsado muitos moradores desses conjuntos habitacionais e a gente não tem visto nenhuma ação por parte da Prefeitura ou do Governo do Estado para garantir essa moradia, que as pessoas permaneçam lá. O senhor tem algum programa, algum projeto para garantir isso? Nós temos realizado aqui em Fortaleza o maior programa habitacional da história dessa cidade em parceria com o governador Camilo Santana, e é verdade o que o candidato disse. O governo federal tinha um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que ele entrava com uma parcela e acabou com esse programa. É o governo Bolsonaro. Aqui em Fortaleza foram construídos exatamente, até hoje, 25 mil moradias que atendem a 100 mil pessoas. São 100 mil pessoas que têm a sua casa própria e, para além disso, existe outra política que é muito interessante, que é a do papel da casa, regularização, chamada regularização fundiária, onde a prefeitura regulariza e a pessoa fica com o papel da casa, podendo utilizá-lo para fazer transações comerciais, se for o caso. E tem outra programação também, outro programa que é interessantíssimo,
que é o de recuperação de moradias que já são milhares. Eu, prefeito de Fortaleza, dia desses liguei para o governador Camilo, governador, esse sistema de habitação condominial que congrega num lugar só muita gente, exauriu-se porque não tem mais terreno em Fortaleza. Nós vamos fazer pequenos grupos de construções. Eu quero construir 5.000 casas e gostaria da parceria do Estado. E o governador Camilo Santana de Sarto, se você for prefeito, a cada casa que você construir, eu vou construir uma também. Então, nosso programa é, nesse primeiro mandato, construir 5.000 moradias. O candidato do Ciro deveria ter vindo a mais debates, para ele treinar um pouquinho, porque ele não respondeu nenhum questionamento que eu fiz até agora. Ele fugiu de novo. Eu perguntei, candidato, se o senhor vai garantir que as facções não vão mais expulsar as pessoas que estão recebendo essa moradia. O senhor precisa dar a sua palavra em relação a isso. Se ele tivesse comparecido aos debates, não estaria fugindo, ou então é despreparo por falta da técnica de participar do debate. A Luiziane, no governo dela, ela garantia a moradia para quem estava em situação de risco ali no bairro que a pessoa se encontrava. Se a pessoa estava ali no Pirambu com dificuldade, ela foi lá e criou um programa habitacional em parceria com o governo federal, lá no bairro próximo onde as pessoas residiam. O governo federal criou o programa Casa Verde e Amarela. O candidato não reconhece porque ele odeia o Bolsonaro. O discurso é de tanto ódio que ele não reconhece a ajuda que o governo federal tem dado ao governo do estado e à prefeitura de Fortaleza. Sem essa ajuda é muito difícil governar. Todo mundo que está assistindo aqui precisa entender. 49% do recurso de Fortaleza vem de Brasília, vem do governo federal. E por conta disso é importante que o prefeito tenha uma boa relação com Brasília, com o presidente e com os ministros. Na verdade, dominar a técnica de debate, eu acho que o candidato pode até dominar, mas ter a sensibilidade para falar o que o povo de Fortaleza quer ouvir, eu creio que não. Porque nós temos a segurança que ele colocou aqui das facções, é uma repartição tripla, é município, estado e União. E com relação ao Bolsonaro, eu quero dizer que ódio não cabe, candidato, no meu coração. Graças a Deus eu tenho uma formação humanista. Agora, eu odeio o que ele representa. Eu odeio a violência, eu não compartilho com a exclusão, não compartilho com o pensamento dele que apadrinha a sua candidatura aqui, que pensa do mesmo jeito. Eu penso diferente do Bolsonaro. Eu penso diferente do que ele representa e combato isso. Candidato, seu tempo encerrou. Vamos sortear mais um tema. E o tema agora é transporte público. Transporte público, candidato Sarto, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O transporte público em Fortaleza e a mobilidade evoluíram muito e Fortaleza é reconhecida como a capital da mobilidade por organismos internacionais. São faixas exclusivas de ônibus que permitem o fluxo mais rápido e devolvem ao trabalhador cerca de 1 hora para ele estar com a sua família em casa ou para ter lazer. Eu pergunto ao candidato o que ele pensa sobre o bilhete único. Ele vai manter o bilhete único? Cidadão, o senhor que está assistindo escutou 2 vezes ele dizer que odeia o que o Bolsonaro representa. Odeia, odeia. Então, o discurso do ódio não é meu. O discurso do ódio está do lado de lá. É importante você voltar um pouquinho na fita, depois que finalizar o debate, para ver que ele odeia, odeia, odeia. Eu nunca disse que odiava nada. Queria dizer para o cidadão que está nos assistindo que nós temos, sim, um programa muito bacana em relação ao transporte público. Primeiro, a gente vai criar os superbairros. Esses superbairros serão divididos em 39 territórios, que há uma divisão em Fortaleza, serão comunidades que terão posto de saúde de qualidade, terão areninha, terão, sem sombra de dúvidas, o bilhete único, que eu confirmo aqui que é uma política exitosa. A gente tem que dar continuidade, candidato. Não tenho qualquer dificuldade em reconhecer o que foi bem feito pelo governador e pelo atual prefeito, Roberto Cláudio. Mas o superbairro vai criar uma infraestrutura no próprio bairro que vai evitar os deslocamentos. O cidadão vai ter um emprego do lado do bairro dele. Ele vai ter a condição de ter um atendimento de saúde do lado do seu bairro. Vai ter uma escola cívico-militar nessa região para que ele possa matricular seu filho. O candidato, infelizmente, é contra a escola cívico-militar, mas o governador Camilo implementou a escola cívico-militar lá em Juazeiro, implementou em Fortaleza, quer implementar em Sobral. É uma política exitosa, o governador Camilo reconhece isso, vários estados, várias cidades estão fazendo. Então, nosso programa de transporte público vai evitar os deslocamentos e vai facilitar a vida do motorista de aplicativo, do taxista. Vamos tirar as taxas de vistoria que são cobradas de vocês. Vamos garantir um transporte público confortável, seguro e acessível. Vocês perceberam que o candidato ele agora é favorável à areninha, à escola de tempo integral, ao bilhete único, à reurbanização e requalificação, aos programas de emprego e renda. Passou 8 anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio criticando e agora é favorável. Eu acho que quem tem mais condições objetivas
de garantir essas conquistas e de avançar nela, sou eu, porque conheço a realidade dessas propostas, porque ajudei a construir esse projeto para Fortaleza. O bilhete único, ele também precisa ser integrado aos outros modais de transporte. O que é um modal? É o tipo de transporte. É integrar ao metrô, integrar ao VLT, e nós vamos fazer isso. Quero também registrar uma coisa: Fortaleza, pela primeira vez na sua história, reduziu o número de mortes por acidentes de trânsito graças à política de mobilidade, privilegiando aqui o pedestre e os ciclistas, com ciclofaixas e ciclovias. Candidato, é isso que nos diferencia. Eu reconheço o que é bom do prefeito, reconheço o que é bom do Camilo. O senhor não reconhece nada do governo federal e precisa fazer essa análise. Vou lhe dar a chance de tirar o que o senhor falou aqui, que odeia o que representa o Bolsonaro. O senhor falou 2 vezes isso, e esse discurso de ódio não é bom para esse debate político. Incentivar as pessoas a odiar não é o caminho para gerir uma cidade complexa como a cidade de Fortaleza. Em relação ao transporte público, nós vamos garantir a segurança na parada. Policiais municipais, os guardas municipais em motocicletas farão patrulha nas paradas de ônibus em horário especial, naquele horário do começo do dia, que infelizmente a senhora anda com o celular do ladrão para entregar e evitar de morrer. No horário de meio-dia às 14, no final da noite, quando você está voltando da faculdade ou do trabalho, vai existir segurança na parada de ônibus para que você tenha tranquilidade e possa usar o transporte. Tempo, candidato. Vamos então ao sorteio do último tema da noite. E o tema é rede de esgoto. Candidato Capitão Wagner, 30 segundos para a sua pergunta. Olha, fato que foi aprovado no Congresso Nacional o marco regulatório do saneamento básico. E a cidade de Fortaleza, como muitas cidades do Nordeste, ainda está muito defasada em relação ao esgotamento sanitário. Nós entendemos que essa é uma prioridade, até porque cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza R$4 em saúde. Eu queria que o candidato desse o posicionamento dele em relação ao serviço da CAGES, que não tem sido a contento e que tem gerado vários problemas na cidade de Fortaleza. Entenda que a CAGES é uma estatal, mas que a prefeitura é sócia. Seu tempo, candidato, seu tempo acabou. Candidato Sarto, 1 minuto e meio para a resposta. Perdão. Na verdade, o contrato com a CAGES foi renovado por mais 30 anos e foi fruto também da grande discussão que teve o Marco Zero do saneamento, que teve como relator o senador cearense Tasso Gereissati, que fez um brilhante trabalho. Saneamento é uma responsabilidade muito grande e há uma pactuação entre o município de Fortaleza, eu acho que o candidato não sabe ainda, mas já há assinado um contrato com o governo do estado do Ceará que prevê em 2 anos, que é o período de término do mandato do governador Camilo, aumentar o percentual de esgotamento sanitário para até 74%. Existe um investimento já da ordem de bilhões de reais que estão sendo feitos aqui em Fortaleza. E uma outra coisa que é importante, o prefeito Roberto Cláudio conseguiu recursos internacionais que o saneamento, que era basicamente realizado pela CAGES, está sendo feito um programa chamado Proinfra ou Mais Ação, onde as zonas periféricas da cidade de Fortaleza, eu estou citando aqui o Jardim Glória, estou citando aqui a Rosalina, estou citando aqui o Planalto Vitória, que tem o seu saneamento feito e a sua reurbanização e todo o piso feito igual ao que é a Zona Nobre aqui de Fortaleza. Aliás, a maioria das obras que são feitas pelo Proinfra e pelo Mais Ação são exatamente na periferia de Fortaleza, onde você mais precisa. Não foi o que a dona Conceição, lá do Planalto Vitória, me falou semana passada quando eu estive lá. Ela me mostrou a lama, os buracos, o mato, o lixo. E, infelizmente, essa é a realidade real, não a da TV e não a do discurso do candidato adversário. Essa é a mesma coisa que acontece lá no Bom Jardim, do seu Hernandes, lá no Siqueira, do João Filho. Essa não é a realidade. Não existe esse saneamento ainda. É fato que a Luiziane iniciou esse programa Proinfra, o senhor tem que reconhecer o que a Luiziane fez, parar de atacar a candidata Luiziane, como o senhor atacou durante todo o primeiro turno desse debate, dessa eleição, e reconhecer o que ela fez, reconheça que a Luiziane deixou o legado dela e que o prefeito Roberto Cláudio deu continuidade. Isso não dói. Reconhecer o que um adversário fez não dói e é bom para o debate. O senhor precisa reconhecer o que o Bolsonaro faz, o que a Luiziane fez, para que o debate seja um debate justo e a gente tenha, assim, a garantia, porque lá em 2012, um médico sanitarista se apresentou como o prefeito que ia resolver o problema sanitário. Não resolveu. Por que acreditar que outro médico teria a mesma capacidade, já que o antecessor não fez e não deu continuidade a isso? Bom, na verdade, esse médico sanitarista, ele tem 60 e poucos % da aprovação da sua gestão.
E também o candidato quer confundir as coisas. Eu nunca fiz crítica no campo pessoal. A minha campanha se pauta pela crítica programática. Eu critico programas de governo e eu comparo projetos, ideias e biografias. Não entro no campo pessoal, porque essa não é a minha formação. Eu tenho para dar à Fortaleza toda a minha experiência, que eu cresci na periferia, eu conheço as suas dores, eu sei da sua necessidade, e como médico sei mais ainda, porque até 2 anos e pouco atrás eu estava atendendo, não estou atendendo porque tive um acidente, fui eleito presidente da Assembleia, o tempo não me permite, mas cuidar das pessoas, essa é a minha missão. Chegamos ao fim do segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de tema livre. O intervalo é bem rápido. Até já. Estamos de volta com o último debate do segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza. O debate também está sendo transmitido pelo G1 Ceará, o g1.com.br/CE e pela Rádio Verdinha. Este bloco é de tema livre. Pelas regras, quem começa o bloco é o candidato Capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Em recente entrevista, candidato, Cid Gomes disse que corrupção é inerente ao serviço público. Nós tivemos em Fortaleza grandes escândalos durante esse ano. O escândalo do hospital de campanha, que desviou 7 milhões de reais do hospital, gerando a perda de vidas. O escândalo dos respiradores, que gerou um prejuízo de 17 milhões de reais. E, mais recentemente, o escândalo na alocação de veículos da Prefeitura de Fortaleza. Eu tenho um projeto de auditar todas as contas públicas do município de Fortaleza. O senhor, sendo prefeito, vai fazer essa auditoria? Mas, na verdade, eu acho que o candidato leu o jornal de antes de ontem, porque ontem mesmo a Justiça de Rondônia fez com que a empresa devolvesse aos cofres da Prefeitura, que imediatamente que levou calote como levou calote o Ministério da Justiça do ministro Sérgio Moro. Ontem, eu acho que o candidato precisa ler o jornal de ontem, que saiu em todos os jornais, que a Prefeitura já está sendo ressarcida. Corrupção será combatida em todos os níveis, tanto aqui do nosso governo, da nossa turma. O governador Camilo Santana e o prefeito Alberto Cláudio, que tem 8 anos, e agora que está aparecendo, coincidentemente, na véspera da eleição. Poucos dias antes da eleição, começa a surgir, eu diria, as marmotas eleitorais. Vamos pensar aqui comigo, né? Beneficiando a quem? Criando, eu diria, dúvidas em quem? Aliás, notícias falsas, fake news, né, que, aliás, tem sido atribuída em boa parte, por exemplo, a última pesquisa que saiu, o Ibope, setores ligados à campanha do candidato modificaram a pesquisa do Sistema Verdes Mares e foi prontamente corrigida pelo sistema. Então, na verdade, é preciso acabar com essa história de fake news. É preciso ter compromisso com a verdade. O governo Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio e eu temos compromisso com a seriedade e com a verdade. Veja como somos diferentes. O candidato diz que tudo isso é marmota. Aqueles 2 milhões de reais que foram encontrados na casa do ex-deputado é coisa da Polícia Federal. Foi plantado lá. O deputado está preso porque é marmota. Ô, candidato, por favor, vamos ser sérios, vamos falar a verdade. Existem vários esquemas. O senhor está falando de uma matéria que diz que a Prefeitura ganhou uma ação judicial. Não diz que o dinheiro foi ressarcido à Prefeitura. Sabe por quê? Porque a Justiça já tinha determinado há muito tempo o bloqueio das contas da empresa. Sabe quanto tinha na conta da empresa? Nada. A Justiça determinou também o bloqueio das contas das proprietárias. Sabe o que foi encontrado na conta da proprietária? Nada. O patrimônio da proprietária, um escorte hobby que virou motivo de chacota em Fortaleza. Também uma moto sandal que não vale 3 mil reais. Se recuperarem todo o patrimônio das proprietárias da empresa, a gente não vai conseguir recuperar 6 mil reais. Fale a verdade, deputado. Você tem a oportunidade de mostrar a verdade e não usar a matéria distorcendo a informação que tem na matéria. Na verdade, quem tem faltado com a verdade é a candidatura que representa o meu adversário. Essas notícias foram publicizadas em vários jornais. O Ceará todo e Fortaleza toda sabe disso. Notícias falsas e fake news não é característica da nossa campanha, da nossa candidatura. E quem quer que seja encontrado em ato de corrupção será punido. É como eu disse,
8 anos de governo Roberto Cláudio, agora na pré-eleição aparece em boatarias e estranho, porque a Controladoria Geral da União, que é um cargo ligado ao Bolsonaro, que apadrinha a candidatura do meu adversário, fez reacender esse processo exatamente na véspera da eleição. Você não acha isso estranho? Candidato, seu tempo está esgotado. Candidato Sarto, sua vez de perguntar. 30 segundos. Candidato, como eu falei em educação, eu acho que é o professor, é o livro, é o conhecimento que libertam as pessoas. E eu creio que é o professor, é o conhecimento e é o livro que combatem também, com prevenção, a violência. A sua ala de pensar, o seu grupo político pensa que é a repressão. Eu tenho várias propostas para a educação em Fortaleza e tem uma interessante chamada Professor Sem Fronteiras. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, reconheço que é uma boa proposta, se ela for colocada em prática, mas, candidato, vou voltar um pouquinho. O senhor está dizendo que não existe aqueles 2 milhões de reais que foram encontrados na casa do ex-deputado? O senhor está dizendo que ele não está preso, que isso é um caso fantasma? O sistema Verdes Mares noticiou isso, toda a imprensa noticiou isso, mas o deputado quer colocar vendas nos olhos e não quer falar para você a respeito desse assunto. Eu defendo que seja quem for o criminoso, deve se apurar e deve se punir. Voltando para a educação, eu queria dizer que sou professor, que reconheço que a educação é ferramenta de transformação social, porque isso aconteceu na minha vida. Eu fui criado lá no João 23. Foi o estudo que me tornou capitão da Polícia Militar. De 7 concursos que eu fiz, eu passei em 6. Deus foi muito maravilhoso comigo e foi o estudo que me deu tudo que eu tenho. E é por conta disso que eu reconheço essa sua proposta. E se for prefeito, tenho toda a humildade de dizer que é uma boa proposta e colocarei em prática. Para além disso, eu quero dizer para você, professor, que eu não vou lhe tratar da forma como você foi tratado na discussão da reforma da Previdência, que durou 9 dias no final de dezembro de 2019, quando o presidente da Assembleia era o candidato Sarto. Ele precisa dizer para você, professor, se ele vai lhe garantir uma reforma da Previdência justa, onde a professora vai ser respeitada, onde o professor vai ser respeitado, e ele vai entender a peculiaridade do que é ser professor, estar em pé numa sala de aula, consumindo a garganta, sendo ameaçado por alunos, como está acontecendo hoje na nossa rede pública de ensino. Professor, conte comigo, você será acolhido, eu irei cuidar dos cuidadores com IPM que lhe ofereça condições de tratamento. Fortalezense, você sabe de que lado estão os professores de Fortaleza? Você sabe de que lado estão os partidos e as pessoas, principalmente as pessoas de Fortaleza e os professores? Os professores, todos e todas estão defendendo a nossa candidatura. O Sindicato de Professores da Rede Municipal está defendendo a nossa candidatura por uma razão muito simples, porque nós temos capacidade de diálogo, porque nós temos capacidade de unir Fortaleza, porque nós temos capacidade de ouvir antagônicos. De um lado, cristãos evangélicos, cristãos católicos, nós temos capacidade de somar para Fortaleza. Esse é o diferencial da nossa candidatura, porque eu tenho capacidade, ao longo da experiência que eu acumulei durante a vida, tenho capacidade de ouvir, tenho capacidade de ouvir diferentes, e não é à toa que toda essa turma, você, inclusive, se me der o privilégio, está conosco para construir uma Fortaleza melhor para nós. O candidato me deu que a opção de falar para vocês que quando todos os partidos se juntam, quem fica de fora é o povo. Essa é uma frase que não é minha, é uma frase de cientistas políticos, de pessoas que eu conheço como funcionam os bastidores da política. Quem está do lado de cá é o povo. Dizer que todos os professores estão apoiando a única candidatura é, sem sombra de dúvidas, uma arrogância muito grande. Tem muitos professores que têm me procurado, preocupados com a situação deles em relação ao IPM, preocupados com as ameaças que eles sofrem em sala de aula, preocupados com a questão da ideologia de gênero, que eles entendem que não é responsabilidade deles discutir isso em sala de aula. Queria que ele dissesse aqui para o cidadão que está nos assistindo, para o professor, o que ele pensa em relação à ideologia de gênero, se ele é contra ou a favor dessa discussão em sala de aula. Olha, agora a gente encerrou essa rodada. O candidato Capitão Wagner é quem faz a pergunta. 30 segundos, capitão. Eu queria perguntar para o nosso adversário o que ele pensa em relação ao excesso de tributos que existe no município de Fortaleza. Durante a gestão do atual prefeito, criou-se uma lei de alvará sem discutir com a sociedade, gerando uma quebradeira geral nas empresas da nossa cidade, gerando perdas de postos de trabalho. Também foi criada uma Zona Azul, você não consegue estacionar em canto nenhum de Fortaleza sem pagar a Zona Azul. Aumentar IPTU, aumentar ISS. Eu queria perguntar ao candidato se ele vai dar continuidade a essa política de colocar nas costas do trabalhador a responsabilidade fiscal. Olha, na verdade, a Prefeitura de Fortaleza
tem a mais eficiente gestão fiscal da história. Eu quero lembrar ao fortalezense que nesses 8 anos de gestão do prefeito Roberto Cláudio, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, caiu em torno de 3%. Se você comparar, fizer uma analogia com os 8 anos anteriores, o PIB cresceu 32%. E sabe o que aconteceu com a economia de Fortaleza? Ela investiu mais 3,6 bilhões de reais. Você que anda por Fortaleza, que anda lá no Jardim Vitória, no Planalto Ayrton Senna, no Bom Jardim, no Morro Santa Terezinha, no Morro Santiago, na minha Barra do Ceará, você percebe muito facilmente. E vamos para cá, para Beira-Mar, a nova Beira-Mar. Em todos os quadrantes de Fortaleza, você encontra a digital da Prefeitura. Isso sabe por quê? Porque há uma gestão fiscal eficiente, porque há um processo de desburocratização, modernização e inovação tecnológica na gestão da Prefeitura de Fortaleza. Isso fez com que Fortaleza avançasse e mesmo na crise econômica agravada pela pandemia, é o município, é a capital que mais cresceu. E isso dados de ontem, que eu recebi uma pesquisa de ontem, ultrapassamos agora Salvador da Bahia, que tem um PIB muito maior do que Fortaleza no Ceará. Então, graças à competência, nós somos o primeiro nessa área. Pessoal, mais eficiente, a classificação de Fortaleza hoje é SPC. Fortaleza está no SPC porque não tem as certidões necessárias. Hoje, Fortaleza não consegue contrair um empréstimo sequer. Mas vamos lá. Em 2013, a cidade de Fortaleza arrecadou 35 milhões de reais com multas de trânsito. Ela é tão eficiente que aumentou de 35 milhões para 2019, 148 milhões de reais de multa de trânsito. 6 órgãos de trânsito fiscalizam o trânsito de Fortaleza e lhe multam. AMC, Etufó, Guarda Municipal, foi feito um convênio com a Polícia Militar, temos o fotossensor, ainda temos a câmera de vídeo que, em vez de lhe proteger, lhe multa. Queria mostrar a minha diferença do candidato. Enquanto o Sarto, lá na Assembleia, votou a favor do aumento do IPVA do seu carro e da sua moto, eu votei contra. Enquanto ele votou a favor do aumento do ICMS do seu combustível, eu votei contra, porque eu entendo que eu não posso punir o menos favorecido. Enquanto ele votou a favor do aumento das taxas do Detran para você tirar a habilitação, e eu entendo que é um sacrifício poder pagar essas taxas, eu votei contra. Nós nos diferenciamos por conta disso. Nós nos diferenciamos, candidato, por muitas outras coisas. O Sarto da Assembleia, que é presidente, que foi vice-presidente, líder de governo e vice-líder, ajudou a construir o Ceará que temos, ajudou a construir o programa de educação que revolucionou a educação no Ceará e está revolucionando a educação em Fortaleza. O Sarto da Assembleia é o Sarto que descentralizou o atendimento hospitalar na saúde, construindo hospitais do interior do estado de terceiro nível que não existia, só existia aqui em Fortaleza. O Sarto que está na Assembleia é o Sarto que compreende e que conversa e que executa orçamento, que conhece por dentro e por fora, que é acostumado com gestão. O Sarto é esse. Candidato Sarto, sua vez de perguntar. 30 segundos. Candidato, eu acho que saúde é um desafio para todas as capitais e para todos os municípios. Como eu disse anteriormente, as UPAs aqui em Fortaleza, elas não existiam até 10 anos atrás e nos últimos 8 anos, as UPAs foram construídas metade pelo governo do estado, com o governador Cid e o governador Camilo, e a outra metade pela prefeitura, pelo governo Roberto Cláudio. Qual é o seu pensamento sobre as UPAs aqui em Fortaleza? Olha, os equipamentos de saúde que existem no município de Fortaleza são importantes, sim, a gente reconhece que a construção foi um avanço, mas antes de tudo, o meu compromisso com a cidade de Fortaleza é fazer funcionar os equipamentos que existem. Imagine o senhor que está em casa, se o senhor for lá no posto de saúde e conseguir encontrar um medicamento para pressão alta que o senhor está precisando. A senhora que cuida da sua diabetes, chegar no posto de saúde e encontrar também esse medicamento. A equipe de saúde da família ali visitando com toda a estrutura para lhe dar uma melhor condição de atendimento. Fazer funcionar os postos de saúde, os Frotinhas, os Gonzaguinhas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição teve a pediatria desativada. O meu filho Felipe nasceu na maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá do Conjunto, Ceará. Infelizmente, a estrutura de saúde que existe hoje não está funcionando a contento, na sua capacidade integral. O Hospital da Mulher, que foi construído pela Luiziane, é um grande avanço. A gente tem que reconhecer, parabéns, prefeita Luiziane, por pensar nas mulheres. Não à toa, eu tenho uma vice que é mulher. A Camila é mulher justamente para ter do meu lado
essa sensibilidade feminina que é extremamente importante. Nós vamos sim fazer funcionar os equipamentos de saúde que existem. Havendo sobra de recursos, a gente vai pensar em construir novos equipamentos. A nossa prioridade é primeiro fazer funcionar o que existe e não sair prometendo construir UPAs, gonzaguinhas, frotinhas ou postos de saúde sem saber a condição de fazer funcionar o que já existe. Reconheço que o médico, que o enfermeiro precisa de um local, mas local já tem muito. A gente precisa fazer funcionar esses locais que já existem. Eu acredito que local não tem muito não, porque, por exemplo, Fortaleza precisa de uma cobertura maior para a atenção básica. E quando eu digo que vou construir 18 novos postos de saúde, é porque sei precisamente quais são as áreas que precisam. Fortaleza tem 85% da população que utiliza o Sistema Único de Saúde e eu vou universalizar esse atendimento. Agora, quero falar para você que está em casa que o nosso programa de saúde é muito mais ousado. Nós vamos fazer o plano de enfrentamento à pandemia. Eu, como prefeito, se você me der o privilégio e a honra de representá-lo e representá-la na prefeitura, vou comprar a vacina contra a Covid assim que a Vigilância Sanitária do Brasil permitir. E nós vamos vacinar toda a população, a começar pelos grupos de risco, profissionais de saúde, idosos e gestantes. E esses 3 grupos nós vamos vacinar em casa, porque aprendemos com a pandemia vacinando aqui para a gripe os idosos. E nós vamos avançar na compra da Covid assim que for permitido. Seu tempo, candidato, está encerrado. Então, vamos à tréplica agora. Capitão Wagner, 45 segundos. Essa mesma ousadia que o candidato está citando prometeu entregar o medicamento na sua casa com o motociclista. Você está esperando até hoje a entrega desse medicamento. Não adianta a gente fugir da realidade. O recurso público é limitado e a construção não é a melhor forma para cuidar e tratar da saúde das pessoas. Vamos fazer o que a Luiziane fez, resgatar o 3º turno de funcionamento dos postos de saúde. Diferente do grupo deles, onde o Ciro diz que médico é igual sal, barato, branco, a gente encontra em qualquer esquina, a gente vai tratar o médico, o profissional de saúde com todo o respeito que eles merecem. Vamos tratar da questão da remuneração do psiquiatra, lá do CAPS, que está passando no concurso, está abandonando o seu cargo público, porque a remuneração é miserável. Vamos cuidar dos nossos cuidadores, cuidar do servidor da saúde com o carinho que ele merece. Agora vamos às considerações finais. Cada candidato tem direito a 2 minutos. Pelas regras, quem começa é o candidato Sarto Nogueira. 2 minutos. Fortalezense, quero lhe agradecer pela oportunidade de aqui estar e entrar na sua casa. Agradecê-lo também pela votação exuberante que eu tive no primeiro turno, me trazendo aqui em primeiro lugar, graças à sua generosidade. Quero agradecer a todos e a todas que confiam nessa nossa capacidade de dialogar, de unir, de juntar pessoas. Nós aprendemos muito nesse processo de campanha que chega hoje ao final. Eu quero lembrá-lo e lembrá-la que nós estamos diante de uma decisão que é fundamental para Fortaleza. Eu conheço Fortaleza, ando por Fortaleza, sei suas dores, sei das suas necessidades. Eu me criei na periferia, médico, estudei em escola pública, fui para o exterior e voltei para trabalhar na periferia de Fortaleza. Entrei na medicina, na vida pública, porque acho que a vida pública tem o mesmo sentimento que a medicina, que é cuidar das pessoas. Domingo que vem, você vai escolher o seu prefeito. Nós temos aqui 2 candidaturas antagônicas, que representam projetos diferentes. O candidato, meu adversário, representa um projeto alinhado ao Bolsonaro, de exclusão, de intolerância, de notícias falsas, de completamente, eu diria, desatenção para as minorias, para o grupo de LGBTs, para as mulheres, para os negros da periferia. Eu convido você. E o outro projeto é esse que eu lhe convido agora. É o projeto que representa a preservação das conquistas já alcançadas e avançar nesse projeto. Quero convidá-lo a se somar comigo, junto com essa turma toda de Fortaleza que você faz parte, a vir sonhar esse sonho e a gente juntos construirmos uma Fortaleza mais humana, mais moderna, mais inclusiva e para todos nós. Quero convidá-lo a domingo, quando você entrar na cabine, pense bem, vote em Fortaleza, vote Sarto 12. Agora é a vez do candidato Capitão Wagner, suas considerações finais, 2 minutos. A campanha do nosso adversário começou atacando a Luiziane, começou me atacando e ela termina atacando. Eu vou aproveitar os meus 2 minutos para tocar o seu coração, para dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que eu quero transformar sim essa cidade, numa cidade justa, numa cidade menos desigual, numa cidade onde a corrupção não será aceita. Nós vamos auditar
todas as contas públicas desse município. Eu queria que você me desse uma oportunidade. A Luiziane teve os 8 anos dela, o Roberto Cláudio teve os 8 anos dele. Na época em que Juraci era prefeito e Tasso era governador, eram candidaturas, eram mandatos antagônicos. Cada um queria ser melhor do que o outro. Essa disputa é muito importante para a democracia, pela alternância de poder, para que a gente possa libertar a nossa cidade. A cidade de Fortaleza é a capital do Ceará, mas também é a capital do Nordeste, diferente do que os outros dizem por aí. É a capital que primeiro libertou seus escravos. Ceará foi o primeiro estado a libertar os seus escravos. E essa data é simbólica. Espero que o cidadão fortalezense entenda. Para uma cidade mais segura, para que exista medicamento no posto, para que os valores humanos venham aí, além do discurso. É muito legal dizer que a gente vai respeitar os valores humanos e dizer que odeia. Isso é muito incoerente, isso é muito incongruente. Para você amar, de fato, a sua voz tem que falar de amor e não de ódio, e não atacar as pessoas. Então é muito importante que você me dê uma oportunidade para governar essa cidade. Eu vou trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, para me tornar o melhor prefeito da história dessa cidade. O meu objetivo é transformar a realidade da periferia numa realidade diferente. Hoje, infelizmente, Planalto Vitória, o Bom Jardim, o Ancuri, todos esses bairros carecem de uma atenção maior por parte da Prefeitura. Um abraço aqui para a Lucilene, lá do Planalto PC, um abraço para a Dona Conceição, do Planalto Vitória, meu irmão Alex, aí do Jardim Fluminense. Saibam que eu vou me esforçar ao máximo para que você volte a acreditar nos políticos. Se você não está acreditando, é porque, infelizmente, a gente errou muito nas escolhas que a gente fez nos últimos anos. Me dê uma oportunidade, vote 90 para que eu possa transformar essa realidade. Obrigado, candidatos. Agradecer também o nível do debate dessa noite. Chegamos aqui ao final do nosso debate sem um pedido de direito de resposta. A população de Fortaleza, os eleitores de Fortaleza agradecem, então, esse debate, o nível desse debate dessa noite. Esperamos ter ajudado você, então, a definir o seu voto. A eleição é no domingo. Agora, a TV Verdes Mares vai estar de plantão, começando com o especial Eleições 2020, com informações e serviços para você, às 6h55 da manhã, hein? Logo após a Santa Missa. E durante todo o dia vamos falar ao vivo dos locais de votação aqui em Fortaleza e em Caucaia, onde também será realizado o segundo turno. Os candidatos são Naomi Amorim, do PSD, e Vitor Valim, do PROS. Uma ótima noite para você e a gente se vê.